Olá, boa noite. Me chamo Francisco e tenho 25 anos e sou de Camocim, que fica no Ceará. E hoje irei contar um relato que aconteceu recentemente comigo. Moro com a minha esposa e com a minha filha, que hoje tem 2 meses de vida. Tudo aconteceu em outubro de 2021, quando eu e minha mulher estávamos passando por um período um pouco difícil aqui na cidade onde moramos, devido à falta de emprego. E faltava só um mês para minha esposa dar à luz, e não tinha quase nada para o bebê. Foi quando a sua tia, que mora em uma cidade próxima daqui, chamada Barroquinha, nos convidou para irmos morar junto com ela, já que lá ela conseguiria um emprego para eu um pouco mais rápido. A casa dela ficava na zona rural da cidade, afastada de tudo, e era cercada por mato e só tinha uma estrada de terra que levava até a cidade. Tinha algumas casas, mas ficavam bem afastadas. Lá era um lugar calmo e com aquele clima de sertão ótimo de se morar. E tinha apenas um poste de iluminação que ficava na frente da casa. Coisa comum nessas regiões de zona rural. As primeiras semanas foram maravilhosas. As pessoas eram sempre receptivas e todas as manhãs eu sempre cumprimentava e conversava com um senhor que morava próximo a nós. Em uma certa manhã, quando eu estava indo para a cidade fazer compras, vi o senhor que aparentava estar triste, escorado na cerca, onde sempre ficava pela manhã. Eu então parei e começamos a conversar. E ele me relatou que, quando acordou pela manhã e foi colocar comida para os seus porcos, encontrou um deles sem vida e com uma parte devorada. Foi aí que eu perguntei o seguinte: que animal poderia ter feito isso? Existe onça por aqui? E dei uma risada um pouco acanhada. Foi então que ele me respondeu: onça? Não existe onça por aqui não, meu filho. E sim uma coisa muito pior. E faz muitos anos que ele não anda por essas bandas. Já deve fazer uns 4 anos que eu não o vejo. Essa coisa ronda por essa região. Talvez ele cansou do lugar onde ele estava e voltou para cá. Foi aí que eu o questionei: essa coisa que o senhor fala não é lobisomem não, né? E para o meu espanto ele respondeu que sim, e que esse bicho já tirou o sono de todos daquela região por alguns anos. Foi então que o senhor me perguntou se eu acreditava em lobisomem, e eu respondi que sim. E contei de alguns encontros que meu pai teve com essa criatura quando ele era mais novo. E depois de uma conversa breve, me despedi do senhor e segui a minha viagem. E na cidade não se falava em outra coisa, a não ser a volta da fera. E como é cidade pequena, as pessoas da zona rural estavam muito assustadas. Fiz as minhas compras e voltei para casa, bem pensativo. Cheguei em casa, falei de todo o acontecido para minha esposa, e ela não acreditava muito nessas coisas não. Mas mal sabíamos que isso iria mudar em muito breve. Em uma noite de quinta-feira, por volta de umas 19 horas, a tia da minha mulher e o marido dela e os outros moradores da casa saíram para um festejo da padroeira que estava tendo na cidade, e ficou apenas eu e minha mulher grávida na casa. E naquela noite a lua estava cheia e iluminava quase toda a estrada. E logo que eles saíram, eu tranquei as portas e as janelas e fui me deitar com a minha esposa. Deitei na cama e liguei a TV e ficamos assistindo até pegar no sono.
e acordei por volta de umas 23 horas com latidos de vários cachorros vindo ao longe. A princípio, eu não me importei muito, mas levantei e fui ao banheiro. E aqueles latidos de cachorro foram chegando cada vez mais perto, até que os cachorros do quintal da casa também começaram a latir muito e saíram de encontro aos outros cachorros. Nesse momento eu corri para o quarto e fui acordar minha esposa e falei para ela o que estava acontecendo e pedi para que ela ficasse calma e em silêncio. Fui bem devagar até a minha gaveta e peguei uma caixa e de dentro dela tirei um 38 que meu pai havia me dado de presente antes de eu me mudar. Até parecia que ele sabia o que poderia acontecer. Quando a minha esposa me viu com aquela arma na mão, ela ficou nervosa e perguntando o que estava acontecendo. E falei que aquilo lá fora poderia ser um lobisomem e que um ladrão não chamaria tanta atenção dos cachorros assim. Foi aí que lembrei do que aquele senhor falou a mim, de que já fazia 4 anos que aquela coisa não aparecia. E não seria coincidência ele voltar, justamente quando eu me mudei para aquela região com a minha mulher grávida. E aquele lobisomem poderia estar querendo a minha mulher. Foi então que nesse momento eu escutei uma pancada forte na porta da cozinha. Tão forte que toda a parede tremeu. Minha mulher entrou em desespero e começou a chorar baixinho. E os cachorros só latiam muito. Então veio a segunda pancada. Carreguei o 38 e corri para a cozinha e falei comigo mesmo: se essa coisa derrubar a porta, eu descarrego todo esse tambor nele. E percebi que aquela coisa fazia uns roncados que pareciam de porco, além de feder muito. Um cheiro de urina misturada com fezes, uma coisa indescritível. Eu, temendo pela vida da minha mulher, gritei para que aquela coisa fosse embora e que eu não tinha medo dele. Nesse momento, aquele bicho parece ter ficado mais furioso e começou a investir contra a porta com mais fúria ainda. E minha mulher começou a chorar muito e a rezar. E eu estava tremendo, pois ali do outro lado da porta estava a criatura das histórias que o meu pai sempre me contava. A lenda que muitas pessoas não acreditam que pudesse ser real estava ali, praticamente na minha frente, tentando invadir a casa para nos matar. E você só conhece o medo quando está diante dele. Foi então que veio mais uma investida contra a porta, tão forte que arrancou uma das dobradiças da porta. E nesse momento eu voltei a si e comecei a me enfurecer com tudo aquilo. Comecei a chutar a porta e a gritar para que aquela coisa fosse embora. Mas isso só deixou ele ainda mais furioso. E só deu tempo de eu pegar a arma em cima da mesa que a porta veio ao chão. E foi aí que eu vi a coisa mais horrenda de toda a minha vida. E ainda hoje tenho pesadelos com aquela criatura que por uns segundos fiquei ali, paralisado, só olhando aquele bicho. Ele era quase do tamanho da porta. Tinha orelhas grandes que chegavam no ombro. E o seu corpo se assemelhava muito a de um homem. Seus joelhos eram invertidos para trás, como as pernas de um cachorro. Braços longos e finos, com pelos falhados. A cabeça era uma mistura de gente com porco e cachorro. Os seus olhos eram de uma pessoa. O focinho era alongado como de um porco
e com dentes grandes que mal cabiam na boca. E ele babava muito. Aquela coisa não tinha rabo e era um pouco corcunda, com os ossos da espinha saltando e quase saindo do corpo. Quando ele colocou os pés dentro da cozinha para vir em minha direção, eu saí daquele transe e disparei contra aquela criatura até a arma ficar dando estalos de tambor vazio. E aquele bicho dava urros que ecoavam por toda a casa. E minha mulher, que estava trancada dentro do quarto rezando, gritou quando ouviu os urros de dor daquele bicho. E foi depois de 2 tiros que ele saiu cambaleando para o quintal da casa e os cachorros foram todos em cima daquela coisa que ainda conseguiu entrar na mata e desaparecer. Voltei a carregar a arma e fiquei na porta com uma lanterna olhando para todos os lados, ainda com o sangue quente com o calor daquela emoção. Foi aí que ouvi barulhos de motos chegando e ouvi passos de pessoas correndo dentro da casa. Quando olhei, era a tia da minha mulher que tinha chegado. Ela me relatou que ouviu tiros quando estava vindo para casa, e eu os relatei de tudo o que tinha acontecido. E eles acreditaram em mim, porque não sou de brincar com essas coisas, e ainda mais não iria sair atirando dentro da casa com a minha mulher grávida. E também viram o estado da porta da cozinha e o sangue que ficou espalhado até o fundo do quintal. No dia seguinte, minha mulher começou a ter contrações e nós voltamos para a nossa cidade, onde ela teve nossa filha, que veio ao mundo forte e saudável graças ao nosso bom Deus. Eu agradeço todos os dias por esse livramento que Deus nos deu. E hoje moramos aqui em Camocim e sempre conto esse relato para alguns amigos. Uns acreditam e outros riem. Só espero que eles e nem ninguém passe pelo que eu passei, pois essas coisas existem. E um dia, assim como eu, você pode acabar dando o azar de estar no caminho de um lobisomem. Eu morava em Belém, capital do Pará. Meus pais resolveram viajar para uma cidade do interior conhecida como Tapajós. Viajamos quando estávamos há uns 8 meses lá. Um certo dia, minha mãe viajou para Santarém, me deixando com meu irmão mais velho, filho do primeiro casamento dela. Onde nós morávamos era distante de tudo. Era aproximadamente 12 horas de distância. Eu estava lá em cima observando a praia, que já estava aparecendo, pois o inverno estava indo embora. Resolvi pedir para o meu irmão para a gente descer. Ele disse que nessa hora não era bom ficar na praia. Mesmo assim descemos. Começamos a correr na praia e brincar na água. As águas do Tapajós são bem claras, até um certo ponto, depois ela fica escura. Meu irmão pegou um caniço com um anzol e ficou na divisão da água, onde uma parte era clara e outra era escura. Ficamos mergulhando na água. Meu irmão tinha cabelos compridos até o ombro. Ele mergulhava e os cabelos espalhavam a água. Depois ele disse: "Vamos subir." Eu disse: "Já vou." Ele subiu na frente. Eu fiquei sentada na praia. Quando eu olhei, vi um peixe pulando, pois o anzol o pegou.
Era um peixe grande, na minha vista era um tucunaré. Eu ia chamar meu irmão, mas resolvi ir buscar. Quando eu fui me aproximando, o peixe sumiu e se transformou no meu irmão. Era idêntico, só que dentro da água. Eu paralisei, fiquei sem reação. Quando eu vi aquela mão pegando meu pé, veio uma onda e bateu no meu rosto. Foi como se eu acordasse. Saí pulando dentro da água e gritando. Quando cheguei na praia, olhei para a água e vi aquela coisa que se parecia ser meu irmão, de costas e de joelhos dentro da água, com as mãos para trás, por cima do ombro, como se estivesse me chamando para eu montar nas costas dele. Quando eu olhei em direção ao barranco, meu irmão vinha descendo, caindo rumo à praia. Quando ele chegou, perguntou o que eu tinha visto. Eu contei o que tinha acabado de acontecer e ele disse: "Eu te falei que essa hora não presta estar na praia." Foram 1 semana de febre. Nunca esqueci. Hoje tenho 52 anos, mas nunca esqueci.